Marcus Crassus foi o homem que derrotou Spartacus, mas a história dele não termina quando a série acaba, muito pelo contrário. No vídeo de hoje vamos relembrar toda a trajetória de Crassus na série Spartacus e depois vamos ver o que aconteceu com ele após vencer a guerra contra os rebeldes, como foi a sua morte e por que muitos consideram seu fim um dos maiores erros e uma das maiores ironias da história romana. Então, vamos lá descobrir tudo isso agora. Marco Licínio Crassus não foi apenas um personagem criado para a série, ele realmente existiu e é considerado por muitos historiadores o homem mais rico de toda a República Romana. Sua fortuna era tão gigantesca que algumas estimativas apontam que ela corresponderia a dezenas de bilhões de dólares hoje em dia. Mas, mesmo com toda essa riqueza, havia uma coisa que Crassus nunca conseguiu comprar, que era prestígio militar. E enquanto Pompeu acumulava conquistas militares, Marcus Crassus ainda era visto principalmente como um político extremamente rico. E foi justamente por isso que derrotar Espartacus acabou se tornando uma obsessão para ele. Não era apenas acabar com uma revolta de escravos, era provar para toda a Roma que ele também era um dos maiores generais da sua época. Crassus nunca enxergou Espartacus como apenas um escravo fugitivo. Desde o primeiro momento, ele compreendeu que estava diante de um líder extremamente inteligente. Ele tem um aguçado intelecto. Deve ser tratado como tal. Fala como se admirasse o homem. Ele veio de origem humilde. E agora até mesmo o Senado treme diante dele. Não encontro causa maior para a admiração. E talvez tenha sido exatamente esse ponto de respeito que transformou Marcus Crassus no antagonista mais perigoso da série. E bom, vemos ali Crassus pela primeira vez quando ele está treinando com Hilarus, um ex-gladiador e antigo campeão da arena, e essa cena já revela alguns detalhes importantes sobre o personagem, porque antes mesmo dele ser convocado para enfrentar Spartacus, Crassus já acreditava que esse momento chegaria. Então é exatamente por isso que ele treinava diariamente com Hilarus, que era um lutador extremamente habilidoso e experiente. Ele fazia questão ali de enfrentar alguém do mesmo nível dos gladiadores, porque sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria que encarar Spartacus. E mesmo que ele não conseguisse derrotá-lo, em um duelo mano a mano no caso, bastava resistir um tempo ali suficiente para que seus soldados pudessem intervir, exatamente como acontece no confronto final da série. E para testar se estava realmente preparado, Crassus desafia Hilarus para um combate até a morte. Os dois travam uma luta intensa e, usando a sua inteligência, Crassus consegue vencer o antigo campeão da arena. E depois dessa vitória, ele passa a acreditar que está pronto para enfrentar Spartacus. E aqui um detalhe que mesmo matando Hilarus, Crassus demonstra um enorme respeito pelo adversário. Em vez de simplesmente descartá-lo, como vemos vários romanos fazendo, ele promete que o dinheiro que seria usado para comprar sua liberdade vai ser destinado à construção de uma estátua em sua homenagem. É um pequeno detalhe, mas que diz muito sobre a sua personalidade. Marcus Crassus podia até ser impiedoso, mas ele sabia reconhecer o valor de quem realmente merecia. As moedas que prometi, se me vencesse, serão usadas para um monumento ao histórico gladiador Hilarus. Bom, pouco tempo depois, Metelo aparece na casa de Crassus pedindo ajuda na guerra contra Spartacus, oferecendo a ele um cargo abaixo de Cocínios e Fúrios. Surpreendentemente, Crassus aceita, só que isso, claro, fazia tudo parte de um plano cuidadosamente elaborado. Eles se retiraram para uma vila nos arredores de Noquera, a uma curta marcha do que resta da legião deles ao norte. Crassus envia-lhe uma carta para Cocínios e Fúrios, oferecendo apoio financeiro e militar, mas faz questão de revelar na mensagem a localização exata do acampamento romano, e o mensageiro passa justamente por uma região onde os rebeldes poderiam interceptá-lo. E claro, isso não acontece por acaso. Crassus queria que Spartacus encontrasse a carta, atacasse Cocínios e Fúrios e eliminasse os dois comandantes, porque assim restaria apenas um homem para assumir o controle do exército romano. E é exatamente isso que acontece. E agora, com o comando absoluto das legiões, Crassus dá início ali à próxima etapa do seu plano. Ele chama Júlio César, que nessa época era apenas um jovem promissor super endividado, e propõe uma aliança para derrotar Espartacus. Como derrotou nossas legiões?
Spartacus entende de guerra e o travamento dela de seus dias em Trácia. Se o rumor é verdadeiro, ele serviu com as tropas auxiliares do tolo do Glaber antes de sua queda no Vesúvio. Ele conhece nossas táticas. E usou tal conhecimento para o lamento daqueles que o oprimiram. Crassus já tinha tudo planejado desde o início. Sua verdadeira intenção era infiltrar César entre os rebeldes para estar obtendo informações e, se surgisse a oportunidade, abrir um caminho para um ataque decisivo contra o exército de Espartacus. E aqui temos um detalhe bem interessante. A série mostra Públio, o filho de Marcus Crassus que realmente existiu na vida real. Se você tivesse idade para ficar do lado do seu pai. Agora, para a cama, Públio, e sonhe com futuros louros. Sim, papai. E embora ele só tenha essa aparição pequena aqui na série Spartacus, a sua importância histórica é muito grande. Anos depois, galera, Públio morreria durante a campanha contra os Partas. E essa perda teria um impacto decisivo na derrota dos romanos e na própria morte de Crassus. Mas calma, porque a gente ainda vai chegar nessa parte. Ele irá lhe seguir até as praias do além-vida, se assim for ordenado. Assim como Tibérios. Então, ao partir ali para a campanha, Crassus leva consigo Júlio César, Core e seu filho Tibérios. E para surpresa de César, ele entrega justamente a seu filho o segundo cargo mais importante das tropas. Mas não demora muito para Tibérios fazer cagada. Mesmo depois de Crassus deixar uma ordem bem clara que ninguém deveria atacar Espartacus antes da sua chegada, Tibérios vê ali uma oportunidade quando Espartacus e os piratas deixam a proteção da cidade para fazerem negócios. Sim, ele realmente achou que venceria fácil contra gladiadores como Espartacus, Crixus, Gânicos, os piratas que estavam ajudando. E claro, o resultado é um desastre. Os romanos são completamente derrotados e obrigados a fugir. E quando Crassus recebe a notícia, fica totalmente furioso, porque além de perder centenas de homens naquela derrota, ela também ficaria registrada que na primeira luta contra Espartacus, o vencedor desse confronto foi o rei rebelde, coisa que acontece na vida real. E é aí que ele toma uma das decisões mais marcantes de toda a sua história, tanto na série quanto na vida real: a cruel dizimação. Todos os soldados que fugiram da batalha são reunidos, cada grupo sorteia pedras, e aqueles que tirarem a pedra branca são espancados até a morte pelos próprios companheiros. Uma punição bem cruel, mas que tinha um objetivo bem claro: fazer com que os soldados temessem mais Crassus do que o próprio Spartacus. E durante a dizimação, Tibérios acaba sobrevivendo, mas o seu melhor amigo Sabinius não. E a partir desse momento, Tibérios passa a nutrir um profundo ressentimento pelo próprio pai. Pouco tempo depois, Crassus percebe a aliança entre os piratas cilícios e os rebeldes e decide atacar justamente esse ponto. Ele negocia com Heráclio, o líder dos piratas, e consegue convencê-lo a trair Espartacus. E ao mesmo tempo, com César já infiltrado entre os rebeldes, Crassus invade a cidade de Sinuessa e obriga Espartacus a abandonar a cidade. Durante a retirada, os dois líderes finalmente ficam frente a frente pela primeira vez. O homem que procura. Espartacus! Espartacus consegue escapar, e quando César pergunta por que Crassus não continua a perseguição, ele apenas responde que tudo faz parte do seu plano. De volta à sua vila, Crassus coloca a lealdade de Leta à prova e conversa com ela sobre Espartacus, e no fim dessa conversa, Heráclio aparece para levá-la como escrava, cumprindo o acordo que ele havia feito com os romanos. Com tudo o que me foi prometido. Eu sou romana. Uma que ajudou nosso inimigo. Não importa o motivo. Não pode fazer isso. Mas já está feito. E esse aqui é mais um momento que mostra que, apesar de Crassus ser muito mais honrado do que a maioria dos romanos apresentados na série, ele também era capaz de cometer grandes crueldades para alcançar seus objetivos. E é justamente aí a maior diferença entre ele e Espartacus. 10.000 denários. Se a esposa do Edil estiver no acordo, hein? Está me confundindo com o romano. Eu não barganho escravos.
Pouco tempo depois, o verdadeiro motivo de Crassus ter permitido a fuga dos rebeldes é revelado. Os romanos construíram ali uma enorme trincheira no fim da montanha, prendendo Espartacus e seus homens sem nenhuma saída. Então, eles estavam condenados à fome e ao frio. E Crassus ainda vai além. Além da trincheira, ele posiciona tropas atrás da cerca para criar a impressão de que havia um exército ainda maior ali, esperando pelos rebeldes. Então, mesmo que eles conseguissem escapar da armadilha, iriam acreditar que continuavam completamente cercados. Em um momento mais tarde, os rebeldes tentam assassinar Marcus Crassus em sua própria tenda, mas, ao chegarem lá, encontram apenas o corpo de Donar e uma mensagem de ameaça, já que era tudo uma armadilha. E como Crassus sabia que Spartacus faria aquilo? Porque era exatamente o que ele próprio faria. Desde o início da campanha, Crassus parte do princípio de que Spartacus pensa da mesma forma que ele, porque para Crassus, o seu inimigo era tão inteligente quanto ele próprio. Como sabia que Spartacus atentaria contra as vidas deles, em vez de fugir ao saber que seu exército avançaria de Roma? Porque é o que eu teria feito. E é justamente por isso que as decisões de Spartacus eram previstas por Marcus Crassus. Pouco tempo depois, Corin entra ali na tenda decidida a contar a Crassus o que Tiberius havia feito, mas desiste no último instante e foge para se juntar aos rebeldes. E não demora muito para Crassus descobrir que, mesmo cercados, os rebeldes conseguiam escapar. E ao chegar lá na trincheira para investigar como aquilo aconteceu, ele acaba caindo em uma armadilha criada por Spartacus. O plano quase funciona e por muito pouco Crassus não é morto. E aqui, talvez o fato de estar abalado e distraído com tudo o que aconteceu envolvendo Core tenha feito com que, pela primeira vez na campanha, Crassus não conseguisse antecipar um plano de Spartacus. O poderoso Crassus, mostrando a enorme bunda branca enquanto foge de nós! Bom, e a partir disso, Crassus passa a perseguir Spartacus desesperadamente, temendo que ele consiga escapar de Roma, mas acontece algo inesperado para os romanos. O exército rebelde se divide, com Crixus liderando parte das forças em direção à capital romana. E nesse momento, Crassus precisava tomar uma decisão bem difícil: perseguir Spartacus e correr o risco de deixar Roma vulnerável, ou proteger a cidade e permitir que o líder rebelde escapasse. Uma única legião só vai retardar Spartacus. Spartacus não comanda as forças do oeste com a chance de fuga. O gaulês de estimação dele lidera o ataque. Crixus, um homem de igual habilidade e motivação mortal. Não foi ele que trouxe a chuva. Não podemos deixar Roma indefesa! Como os principais exércitos romanos estavam ocupados em outras guerras, ele decide defender Roma. E com isso, Crassus consegue surpreender Crixus e seus homens, e após uma intensa batalha, o gaulês é atingido pelas costas por Tiberius e acaba derrotado. Crassus então executa Crixus, enviando sua cabeça para Spartacus, como uma certa tentativa de amedrontar o líder rebelde. Ironicamente, algo parecido iria acontecer com Marcus Crassus no futuro. Algum tempo depois, alguns soldados chegam ao acampamento romano, dizendo trazer ali uma mensagem de Pompeu e solicitando um encontro entre os dois comandantes. Tiberius vai no lugar do seu pai, mas tudo não passa de um plano do próprio Spartacus para capturar Crassus. Honrado Pompeu, meu pai lamenta não poder ter vindo para esse... O que lamento? Esperava receber o Imperador aqui em pessoa. Mas o destino oferece a mera sombra do nome Crassus. Fala, minha Nossa Senhora! Pouco tempo depois, os verdadeiros mensageiros de Pompeu aparecem e Crassus percebe que foi enganado. Desesperado, ele envia César para tentar negociar uma troca, os 500 prisioneiros ainda sobreviventes, pela vida do seu filho. Quer me enviar para minha morte? Eles não porão a mão em você. Temos uma coisa que estou certo que Spartacus deseja. E se estiver enganado? Então lamentarei sua morte também. No entanto, durante a troca, Tiberius é morto por Core. E quando seu corpo retorna ao acampamento, vemos um Crassus completamente diferente do homem frio e calculista de que ele sempre foi, tomado por uma profunda tristeza. Inclusive, esse momento faz até um paralelo interessante com a história real, no momento anterior à morte de Marcus Crassus. Mas
Vamos falar disso daqui a pouco. E chegamos então no momento decisivo. Spartacus decide enfrentar Marcos Crassus, mas, antes da batalha, os dois compartilham uma conversa bem marcante. Apesar de serem inimigos mortais, ambos demonstram a mesma curiosidade, conhecer melhor o homem que conseguiu se tornar o seu maior adversário. E galera, provavelmente essa aqui seja a melhor conversa da série. A justiça não existe. Não neste mundo. Finalmente. Uma coisa na qual concordamos. No dia seguinte, é chegado o grande confronto. Antes da batalha, um soldado de Crassus até zomba dele, dizendo que ele é um tolo por enfrentar Crassus com tão poucos homens. E Crassus responde que Spartacus já provou ser muitas coisas, mas um tolo não era uma delas, respeitando até o fim o seu inimigo. E quando a batalha começa, Crassus aposta ali na sua superioridade numérica e na força das legiões, enquanto Spartacus usa a inteligência e algumas estratégias para equilibrar o momento. E em determinado momento, os dois finalmente ficam frente a frente, e mesmo montado em um cavalo, Crassus é derrubado por Spartacus. Os soldados romanos conseguem resgatá-lo, mas Spartacus parte sozinho atrás deles e elimina um por um. E é nesse instante que Crassus percebe que seu rival era um guerreiro extraordinário. Restando apenas os dois, começa o duelo final. A luta é até equilibrada, mas vale lembrar que Spartacus já estava completamente exausto depois de enfrentar dezenas de legionários, e se estivesse ali em plenas condições, dificilmente Crassus teria alguma chance. Crassus tenta repetir contra Spartacus o mesmo golpe que usou para matar Hilaros, mas dessa vez não funciona. Spartacus contra-ataca, derruba o general romano e fica a um passo da vitória. Só que, no último instante, soldados romanos aparecem e atingem Spartacus com 3 lanças pelas costas. E mesmo naquele momento, Crassus demonstra o respeito que sempre teve pelo seu rival. Eu queria que tivesse nascido romano. E lutasse ao meu lado. Mas, quando está prestes a executar Spartacus, Agron surge de surpresa a cavalo, derruba Marcos Crassus do penhasco e salva Spartacus por um momento, e sobe rapidamente com César e seus homens. Mas Spartacus já havia desaparecido. Nós que assistimos à série sabemos que Spartacus morre pouco tempo depois daquele momento, mas para Roma isso nunca ficou realmente comprovado. E curiosamente, esse detalhe se aproxima bem da história real, porque embora afirmem que Spartacus morreu na batalha, seu corpo jamais foi encontrado. E esse mistério, pessoal, acabou alimentando diversos boatos de que Spartacus poderia ter sobrevivido e até que poderia retornar sua rebelião em algum momento. E justamente por não ter o corpo de Spartacus, Crassus toma a sua última grande decisão na guerra. Ele ordena a crucificação de todos os rebeldes sobreviventes. Muitos seguirão essa causa louca. Quem se apega a uma vida que se esvai. Faça-os de exemplo prometido na Via Ápia. E que todos os escravos na estrada para a mãe Roma saibam a recompensa por se rebelar contra seu mestre. E isso aqui, inclusive, na visão de Roma, era uma decisão econômica muito ruim, já que aqueles homens poderiam ser vendidos ou utilizados como mão de obra escrava. E era muita gente, cerca de 6.000 rebeldes. Mas, para Marcos Crassus naquele momento, espalhar o medo parecia mais importante do que qualquer lucro. E é também nessa cena que, depois de vermos Gânicos crucificado, encontramos Core. Apesar de perdoá-la pela morte de Tibérius, Crassus decide tratá-la como qualquer outro rebelde, já que ela escolheu seguir Spartacus. Ela fugiu para participar da rebelião. Eu perdoei o motivo, mas cumpri meu dever. Por fim, Pompeu chega relatando que encontrou e derrotou alguns rebeldes fugitivos das montanhas e, em seguida, informa que já enviou uma mensagem a Roma proclamando que foi ele quem encerrou a guerra contra Espartacus. E isso realmente aconteceu na vida real. Pompeu acabou tomando a glória para si e é justamente esse episódio que gerou uma forte rivalidade entre ele e Marcos Crassus nos anos seguintes.
E bom, agora que chegamos ao fim da história de Crassus na série, é hora de descobrir o que realmente aconteceu com ele depois da derrota de Espartacus. E bom, depois da vitória na guerra, as cruzes ficaram expostas durante muito tempo, inclusive em A Casa de Acho, que se passa cerca de 6 a 8 meses após a batalha final, vemos que elas ainda estão ali. Como já disse, isso serviu como um enorme aviso para todos, para não desafiarem Roma. E era de se imaginar que depois de vencer a maior revolta de escravos da história de Roma e um dos maiores guerreiros de todos os tempos, Crassus seria recebido como o maior herói da República. Todavia, porém, contudo, entretanto, não foi exatamente assim que as coisas aconteceram. Como eu já disse, Pompeu roubou a glória de Marcus Crassus, deixando ele extremamente irritado. Começando ali uma das maiores rivalidades políticas da história de Roma, os dois disputavam prestígio dentro da República. Pompeu era considerado um gênio militar e já havia conseguido várias vitórias, e Crassus, por outro lado, era o homem mais rico de Roma. A sua influência vinha principalmente da sua fortuna gigantesca. Só que apesar de ser um ótimo comandante, ele não tinha o mesmo prestígio militar de Pompeu. No ano de 70 a.C., um ano após a derrota de Espartacus, tanto Pompeu quanto Crassus foram eleitos cônsules de Roma, o cargo mais importante da República, algo que foi até representado em A Casa de Acho. Foi uma situação bem curiosa, porque os dois homens mais poderosos da República governavam juntos, mas desconfiavam profundamente um do outro. E durante o consulado, os dois procuraram agradar diferentes grupos da sociedade romana. Cada decisão política era também uma disputa por influência. Cada vitória do outro era também visto como uma ameaça. Então foi quase como uma guerra fria mesmo. Enquanto Pompeu continuava acumulando fama através das campanhas militares, Crassus começou a fortalecer ainda mais naquilo que ele era melhor do que qualquer outro, construir poder através do dinheiro. Ele ampliou ali seus investimentos, fortaleceu sua rede de aliados, financiou candidatos e começou a apostar em jovens promissores. E entre esses jovens estava justamente Júlio César, que ainda estava longe de ser o grande Júlio César, mas Crassus já tinha visto um potencial nele. E alguns anos depois, por volta de 60 a.C., Roma vivia um momento de enorme instabilidade política. E foi nesse cenário que Júlio César tomou uma decisão que mudaria completamente a história de Roma. Ele conseguiu convencer Pompeu e Marcus Crassus a fazer uma aliança informal, mas que na prática colocava o destino de Roma nas mãos de apenas 3 homens. E esse acordo ficou conhecido como o Primeiro Triunvirato. E no ano seguinte, em 59 a.C., graças ao apoio de Pompeu e Marcus Crassus, Júlio César foi eleito cônsul de Roma. Durante seu mandato, ele aprovou diversas leis favorecendo Pompeu e Crassus, como por exemplo distribuindo terras para os veteranos de Pompeu e atendendo interesses econômicos importantes para Marcus Crassus, e ao término do consulado, César recebeu o comando da Gália por vários anos. E apesar de fazerem parte da mesma aliança, a rivalidade construída desde a Guerra de Espartacus jamais desapareceu entre Pompeu e Marcus Crassus. Os dois ainda disputavam influência no Senado, competiam pelo apoio popular e principalmente ficavam comparando as suas conquistas. Pompeu continuava sendo lembrado como o maior comandante militar vivo, e já Crassus ainda seguia carregando o peso de ser lembrado muito mais pela sua riqueza do que pelas suas vitórias militares. E esse sentimento crescia ano após ano. Então, em 56 a.C., acontece a Conferência de Luca. César convocou Crassus e Pompeu para tentar apaziguar a relação entre eles, e durante as negociações ficou firmado que César permaneceria por mais 5 anos na Gália, enquanto Pompeu e Marcus Crassus seriam cônsules novamente. Só que depois que acabasse o mandato de ambos, cada um ia receber uma importante província para governar. Pompeu ia ficar com a Espanha e Marcus Crassus iria receber a Síria. E para Crassus isso representava muito mais, porque a Síria fazia fronteira com um poderoso Império Parta. Naquele momento, pessoal, os partas eram uma das maiores potências militares do mundo todo. Eles controlavam vários territórios no Oriente.
Então, conquistar os Espartas significava algo que Marcos Crassus buscava há várias décadas: glória militar. Uma vitória capaz de colocá-lo no mesmo nível de Pompeu e, nesse momento, até do próprio Júlio César, que já estava conquistando toda a Gália. Então, no ano seguinte do seu consulado, Crassus já partiu para assumir o governo da província da Síria. Então, se ele derrotasse os Espartas, Crassus definitivamente entraria para a história como um dos maiores conquistadores de Roma. O problema era que essa guerra nem precisava acontecer, porque diferente de muitos conflitos travados por Roma, os Espartas nunca haviam invadido o território romano e não representavam qualquer tipo de ameaça. Então, muitos senadores criticavam essa campanha de Marcos Crassus, porque não era necessidade, era apenas a ambição dele. E quando chegou na Síria, ele rapidamente começou os preparativos da invasão. Ele reuniu legiões, cavaleiros e soldados de tropas auxiliares, formando um exército ali de aproximadamente 43 mil homens, e também Crassus foi acompanhado por seu filho, Públio. Sim, o mesmo menino que apareceu lá na série. Ah, se você tivesse idade para ficar do lado do seu pai. Agora, para a cama, Públio, e sonhe com futuros louros. Sim, papai. Então, se formos seguir a história da série, assim como Tibérios fez na guerra contra Espartacus, Públio também acompanhou seu pai nessa batalha contra os Espartas. E Públio já tinha conseguido um certo destaque auxiliando Júlio César na Gália. Ele era considerado um jovem extremamente promissor e comandava boa parte da cavalaria romana. Então pai e filho acreditavam que estavam prestes a construir uma das maiores vitórias da história de Roma. Mas tinha um problema: eles conheciam muito pouco o inimigo, e os Espartas tinham uma força muito grande em sua cavalaria. Eles utilizavam dois tipos de guerreiros que juntos formavam uma combinação extremamente perigosa. Esses dois tipos de guerreiros eram arqueiros montados em cavalos e cavaleiros completamente cobertos por armaduras de metal, assim como seus cavalos. Então era um estilo de guerra completamente diferente daquele que os romanos estavam acostumados. E outro detalhe importante é que o terreno favorecia totalmente os Espartas. Então, galera, durante a trajetória de Crassus para enfrentar os Espartas, ele cometeu diversos erros que não condiziam com um bom general romano que ele era, e que a gente viu em Espartacus, por exemplo. Como, por exemplo, ele recusou o apoio do rei da Armênia, que iria auxiliar com cavaleiros e soldados, além de uma passagem mais segura para a Pártia. Ele subestimou os Espartas, achando que seriam inimigos simples de vencer. Ele aceitou a orientação de um chefe árabe, que afirmava conhecer perfeitamente a região e prometia conduzir os romanos pelo caminho mais rápido até o exército parta. Só que provavelmente esse chefe trabalhava para os próprios Espartas, e como os romanos foram guiados por ele, eles abandonaram as rotas mais seguras e avançaram cada vez mais para o interior de uma região bem pior, bem mais quente e praticamente sem nenhuma fonte de água. Então o desgaste dos romanos começou bem antes da primeira batalha contra os Espartas. E enquanto isso, os Espartas só observavam cada movimento romano. Eles não tinham nenhuma pressa. E quando a batalha ia finalmente acontecer, Crassus encontra à sua frente o general Parta Surena, um dos comandantes mais brilhantes da história do Império Parta. E então Crassus organizou suas legiões naquela formação quadrada, que vemos bastante na série Spartacus inclusive, e que era uma formação comum das tropas romanas. Foi algo pensado para impedir que a cavalaria parta cercasse o exército romano. Na teoria até fazia sentido, mas na prática isso só facilitou os partas a atacarem. E aqui começou o verdadeiro pesadelo romano, porque os partas atacaram fortemente com os arqueiros montados em cavalos, se movimentando rapidamente ao redor das legiões de Crassus, disparando centenas de flechas. E sempre que os romanos tentavam persegui-los, os partas simplesmente recuavam e continuavam atirando enquanto fugiam. Os legionários até tentavam resistir usando seus grandes escudos, mas tinha um problema bem grande: as flechas simplesmente não paravam de chegar. Marcus Crassus acreditou que os arqueiros inimigos iam acabar ficando sem munição, só que o líder Surena havia preparado uma solução até bem inteligente. Centenas de camelos transportavam milhares de flechas
e ficavam abastecendo a todo momento os arqueiros durante a batalha. Então, os disparos simplesmente nunca terminavam. Então, pouco a pouco, o exército romano começou a ficar desgastado. E foi então que Crassus tomou uma decisão desesperada. Ele ordenou que seu filho Públio liderasse parte do exército para atacar os arqueiros partas que pareciam estar recuando. Só que isso aqui era exatamente a armadilha que Surena estava planejando. Os partas fingiram fugir para atrair Públio para longe do exército romano. E quando a distância já era grande demais entre Crassus e Públio para receber a ajuda, parte do exército de Surena cercaram completamente as tropas de Públio. Sem saída, Públio até tentou reunir alguns sobreviventes no alto de uma pequena elevação, mas a resistência durou pouco. Gravemente ferido e percebendo que a derrota era inevitável, Públio preferiu tirar a própria vida para não ser capturado pelos inimigos. E momentos depois, os partas realizaram um ato bem cruel, mas que também já foi feito por Marcus Crassus na série. Eles colocaram a cabeça de Públio na ponta de uma lança e cavalgaram diante das legiões romanas para que seu pai assistisse à cena, bem parecido ao que Crassus fez com Crixus, quando enviou sua cabeça a Espartacus para causar temor. Ele irá lhe seguir até as praias do além-vida, se assim for ordenado. Assim como Tibérios. E o objetivo dos partas aqui era o mesmo, e acabou funcionando. Foi um golpe devastador para Marcus Crassus. Ele ficou completamente abalado. Durante horas, os romanos permaneceram imóveis, suportando uma chuva interminável de flechas, sem conseguir atacar, sem conseguir fugir, sem conseguir fazer nada. Quando a noite finalmente chegou, Crassus decidiu retirar o exército em direção à cidade para se proteger. Inclusive, ele perdeu muito do seu exército nessa retirada. No dia seguinte, Surena enviou alguns mensageiros para propor uma negociação, afirmava que desejava evitar mais derramamento de sangue. Crassus e os oficiais já acreditavam que era uma armadilha, mas como seus próprios soldados já não tinham força para continuar lutando, ele se viu obrigado a aceitar o encontro. E claro, durante as negociações com os partas, Marcus Crassus acabou sendo capturado, e aquela campanha que deveria consagrá-lo como o maior general de Roma havia se transformado em um verdadeiro desastre. Segundo os relatos mais conhecidos, os partas, sabendo da fama que ele carregava como o homem mais rico de Roma e da sua ambição infinita, decidiram executar uma das mortes mais simbólicas da história. Os partas teriam segurado Crassus à força e derramado ouro derretido em sua garganta. Era uma mensagem bem clara. O homem que passou a vida buscando riqueza, poder e glória teria justamente o ouro como causa da sua morte. Uma execução cheia de simbolismo. Mas talvez o impacto mais importante da morte de Crassus tenha acontecido longe do campo de batalha, porque até aquele momento ele era um certo equilíbrio entre Júlio César e Pompeu, e sem ele para conter essa rivalidade, Roma mergulhou em uma crise política que poucos anos depois resultaram em uma guerra civil entre Pompeu e Júlio César. Então vemos, pessoal, que uma das maiores qualidades de Marcus Crassus foi também a sua maior ruína, a ambição. Depois de derrotar Espartacus e conquistar a glória que tanto buscava, isso ainda não foi suficiente. Ele queria ser lembrado acima de Pompeu, queria entrar na história como o maior general de Roma, e foi justamente essa ambição que o destruiu. E, ironicamente, o homem que derrotou Espartacus acabou tendo um fim muito mais trágico do que o próprio gladiador. Na série, Espartacus morre lutando pela liberdade, defendendo a causa em que acreditava e cercado por seus companheiros. Mesmo derrotado, ele se transforma em uma lenda. Já Marcus Crassus vence a guerra e salva Roma, mas a sua ambição o leva a uma campanha desastrosa contra os partas, onde ele encontra um fim marcado pela derrota e pela humilhação. Então, no fim das contas, Espartacus perdeu a guerra, mas se tornou um símbolo. E Crassus venceu a guerra, mas foi a forma como ele morreu que acabou marcando seu nome para sempre. E bom, então é isso, guerreiros. Comenta aí a história de quem você quer ver por aqui e deixa o like se tiver gostado do vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.